Vamos ler o texto? Eclesiastes, capítulo 9. Por causa da minha quarentite, eu vou aproximar a Bíblia. Sofro de quarentite, não sei que mais só. Depois dos 40 a gente não enxerga mais. Eclesiastes 9 diz assim: dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso, e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e o que eles fazem estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, ninguém sabe o que os aguarda. Tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e àquele que também não faz. Este é o sinal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. O mesmo acontece a todos. Além disso, o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida. No final, eles se juntarão aos mortos. Versículo de número 4. Há esperança para todos os que estão entre os vivos, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos, esses não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, e não se tem mais lembrança deles. O amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram. Nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol. Vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Sejam as suas vestes sempre bem cuidadas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Desfrute a vida com a mulher que amas todos os dias dessa vida de ilusão que Deus te deu debaixo do sol. Sim, em todos os dias da tua vida de ilusão. Porque essa é a tua recompensa nessa vida pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Tudo o que te vier à mão para fazer, fazem com todas as suas forças. Porque na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros. A batalha não é dos fortes. O pão não é dos sábios. A riqueza não é dos prudentes. O favor não é dos inteligentes. Mas todos dependem do tempo e do acaso, pois o homem não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Pedro envia este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que muito me marcou. Havia uma pequena cidade de poucos moradores, e um grande rei a atacou e secou, e levantou grandes rampas de ataque contra ela. Mas nela havia um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então pensei, melhor é a sabedoria do que a força. Porém, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras logo são esquecidas. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tons. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muita coisa pouco. Amém? Feche os olhos. De Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Bom, vocês já ouviram uma piada, uma anedota? Anedota é coisa de gente antiga. Uma piada que se conta. Dois sujeitos estavam no campo e um touro bravo de onde está preso e vai para cima desses dois homens
Os dois começam a correr, a fugir, e um diz assim: vamos morrer, estamos perdidos, porque não conseguimos correr mais rápido que o touro. Então nós vamos morrer, acabou-se. E o outro responde: não, nós não estamos perdidos, você está perdido. Porque eu não preciso correr mais que todos, eu só preciso correr mais que você. Já ouviram essa piada? Eu não preciso ser mais rápido do que o animal que eles perseguem, eu só preciso ser mais rápido do que você. Ele pega você, se derte, eu fujo. Essa história, essa piada, revela algo profundo da natureza humana, que é o nosso jeito de viver, a nossa maneira escolhida de se relacionar, entendendo que a solução dos nossos problemas é sempre superar o outro. Todos os nossos problemas acabam se nós somos melhores do que os piores. Se eu tiver uma referência do que é pior do que eu, a minha vida já está valendo a pena, porque eu consigo olhar para mim e dizer, pelo menos não sou como aquele. A gente tem essa disputa entre nós. E às vezes, como um gatilho, um mecanismo de defesa, a gente usa isso para se fechar. Você vai trabalhar num lugar, olha com quem você vai trabalhar e diz assim, eu não preciso ser o melhor funcionário, eu só preciso ser melhor que aqueles 3. Porque quando houver um corte, com certeza aqueles 3 serão os primeiros que o patrão vai pensar. Então eu só preciso fazer melhor do que os 3. Eu não preciso ser o melhor daqui. Tá? E aí a gente passa em algum lugar desapercebido, 20 anos trabalhando, fazendo a mesma coisa, sem ser notado, porque a gente se filtrou no meio, nunca produziu algo de tão relevante assim, apenas se manteve numa média para que Lincoln olhasse para nós. Isso é do ser humano. É um mecanismo que a gente tem. Só que o problema de pensar assim é que também a gente acaba pensando de que o perigo nunca é para nós, sempre é para o outro. Que agindo assim, camuflado em tudo quanto é lugar, a gente está isento de consequências. Porque as consequências sempre vão atingir outras pessoas. Se a consequência for boa, vai pegar o camarada que mais aparece, que mais trabalha, que mais se esforça, que mais sabe, que mais estuda, ele ganha o prêmio, eu não tenho preocupação com isso. Dê uma medalha para ele, só não me note. Me deixa aqui na minha. Agora, quem não trabalha, quem faz pior, quem faz empurrando com a barriga, esse vai ser punido, é uma consequência para ele. Eu não serei notado. A gente sempre acha que não tem consequência se a gente viver na média, se a gente viver no lado. Né? Mas aqui, nesse texto que a gente leu, a gente percebe que tem uma realidade que alcança a todos e que ninguém escapa dela, que ninguém se camufla dela. E segundo o sábio Salomão, essa realidade chama-se morte. A morte alcança o mais premiado, a morte alcança o mais desqualificado, e a morte também alcança, enxerga e identifica o médio, o que não quer nenhuma coisa nem outra, o que quer é passar desapercebido. A gente não consegue se camuflar da morte. Não importa. Ele diz, não tem como escapar. Então, a história do touro que eu contei pode livrar o outro que foi esperto e disse, eu não preciso correr mais rápido que o touro, só mais do que você, por um tempo. Ele pode não morrer por um touro desinvestado, mas a morte o alcança também. Ele não está livre disso. Esse capítulo 9 nos coloca diante dessa verdade inevitável. Salomão nos coloca diante disso. Mas veja, Salomão não tem a intenção de jogar a gente no desespero. De a gente sair daqui e dizer a morte é certa e agora, não é a ideia de Salomão. Mas Salomão coloca o fim, que é a morte para todos, né? O fim de todos que é a morte, melhor dizendo, para ensinar a gente a viver. Para ensinar a gente a viver. Então, esse livro, que a gente chama de Eclesiastes, foi escrito por quem se intitula o pregador. É assim que Salomão se intitula no livro.
ele está pregando, proclamando verdades. E o livro é uma investigação. Salomão, como o homem mais sábio do seu tempo e de toda a história abaixo de Cristo, creio eu, de toda a história ele é o mais sábio, ele passa a investigar o que ele chama de tudo o que acontece debaixo do sol. Eu acho tão linda essa expressão do livro. Né? Eu investiguei o que acontece debaixo do sol. Salomão investiga a vida, a existência. Ele tenta organizar na sua cabeça tudo o que ele percebe que acontece nessa existência no tempo, debaixo do sol. Salomão propõe para nós aqui uma existência observada, exaustivamente observada e retratada na sua realidade o mais concreta possível. Salomão não trabalha aqui com talvez, ele trabalha aqui, investiguei e é assim. Observei e tudo se repete assim. É isso que ele faz. E no capítulo 9 que a gente leu, ele vai chegar a uma reflexão central, uma espécie de conclusão que ele vem trazendo desde o capítulo 1, e no 9 ele ainda não está concluindo o livro, mas ele está concluindo um pensamento. E ele chega a algumas reflexões. No verso que a gente leu, ele diz o quê? Todos estão nas mãos de Deus. Essa é uma coisa que eu percebi. Isso não é frase de pregador, isso não é slogan de igreja. Ele diz, isso é fato. Todo mundo está na mão de Deus. Ele chega nessa conclusão. Todos, 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 todos. Ele diz outra coisa. Todos têm o mesmo destino. Todos morrem. Todos morrem. Não importa quem você seja. Não importa o cargo que você possua. Não importa a graduação que você tenha. Todos morrem. Justos e ímpios. Aí ele diz, outra coisa que eu observei, a vida é absolutamente imprevisível. Se tem uma coisa que é certa, é que nada é certo. Tudo é imprevisível. Você não controla o passo seguinte. Você não controla a respiração posterior. Você não controla absolutamente nada. Tudo e absolutamente tudo é imprevisível. Ele diz, diante desse quadro, ele também percebe que a sabedoria é a coisa mais valiosa que tem. O maior valor que um homem pode, uma mulher pode possuir, guardar, angariar, preservar, é a sabedoria. Porém, entenda uma coisa, na maioria das vezes a sabedoria não é reconhecida. Ser sábio não traz dinheiro, ser sábio não deixa mais bonito, ser sábio não te agrega em nada esteticamente. Pelo contrário. Via de regra, a sabedoria é sempre desprezada, apesar de ser a coisa mais valiosa. Então, esse capítulo não é um tratado teológico de Salomão sobre o além. Salomão não fez aqui, não propôs um tratado teológico sobre o além. Mas essa análise de Salomão é uma análise honesta da vida de agora, da vida presente, da vida que acontece debaixo do sol. Salomão está descrevendo para nós a realidade como ela é de fato. E como é a realidade? Instável, limitada e marcada por um fim. Essa é a realidade que a gente vive. Instável, sempre instável, nunca está em equilíbrio, limitada, ela tem prazo de validade e marcada pelo mesmo fim para todos. Então, nesse cenário é que vai surgir uma grande pergunta. Como que nós podemos viver de maneira sábia,
sabendo que a gente vai morrer e que a gente não controla o amanhã? Como que a gente pode viver de maneira sábia se nós temos essa informação? Essas duas informações. Primeiro, que a gente não controla o passo de cá. E depois, que não importa o que a gente conquiste, o que a gente ganhe, que a gente produza, nós vamos morrer igual a quem não produziu nada. O mesmo fim. Como que a gente age sabiamente? Então, o tema que eu queria propor para nós dessa manhã é esse: vivendo com sabedoria diante da certeza da morte e da incerteza da vida. Como que a gente vive com sabedoria diante da certeza da morte e da incerteza que é a vida? A primeira coisa que Salomão propõe para nós, do verso 1 ao 6 que eu li, você acompanhou, é que a morte é certa e nivela todo mundo. Essa é a primeira coisa que Salomão quer que a gente pense. A morte é certa e ela nivela todos. No verso 2 ele diz o que para nós? Tudo sucede igualmente a todos. Todos. Então ele começa com essa afirmação que desmonta nossas ilusões. Que desmonta nossas ilusões. E que confronta as nossas falsas esperanças. Tudo sucede igual a todos. Nós somos pessoas que reclamamos da vida, mas gostaríamos de viver mais do que vivemos, não é? A gente reclama da vida, mas ninguém quer morrer amanhã. Não é assim? A gente é essa incongruência. Eu não quero aqui falar só das mulheres, os homens também são assim, mas as mulheres um pouco mais, né? Com a questão da imagem. A mulher, ela guarda a imagem. Então, a tintura de cabelo, ela é crucial ali no mês, né? Nas contas do mês. Eu preciso pintar meu cabelo. Preciso não transparecer a idade que tem. Aí alguém que tem um pouco mais de condição financeira diz assim: eu estou com umas marcas no rosto e eu preciso procurar alguém para dar um charequinho, um fio aqui, uma coisa. Aí aqueles que são mais doentes com respeito à imagem, aí fazem tratamentos caríssimos, né, de plástica, de estética, porque não podem aparentar o tempo correto. Eu brinco sempre, né, que tem pessoas que tiram daqui, tiram dali, repõem de outro lado, arrancam daqui, puxam de lá, esticam de cá. Se você pegar tudo que tiraram nas plásticas e juntar, dá para fazer uma criança de 5 anos de idade. Você cria um ser humano com o que a pessoa tirou dela. De tanta coisa que a pessoa precisa. E eu agora falo de homens. Homens também são assim. Né? Se vocês perceberam o tempo, eu passo spray da minha cabeça. Ali todo dia é grafita na minha cabeça. Olha. Ali é pichadora. Porque esse spot bem aqui em cima nos vídeos estava refletindo lá na sua TV, como você ia ver no YouTube. Né? Aí falou, não, tá muito feio. Aí agora tem uma tinta para não... Aí eu uso isso de desculpa. Mas é que eu não queria ser calmo. Entende como a gente quer sempre driblar o tempo? A gente quer isso. A gente cria essas ilusões de que a nossa saúde é para sempre. Seu Robertão inventou de subir no telhado, caiu, está todo machucado. Vai tirar o dito, o Roberto vai dizer, eu tenho que pagar, não posso mais fazer isso. Até lá, vão ser mais de algumas marcas. Por quê? Porque a gente quer driblar tudo isso. Eu tenho saudade dos meus 20 anos, mas eu tenho que entender que com 48, os 20 passaram faz muito, muito tempo. Mas a gente continua. Salomão não quer que você se entregue. Salomão está dizendo, cuidado, isso pode ser uma armadilha. Tome cuidado, porque isso pode arrancar de você coisas cruciais. Então, ele começa dizendo que as ilusões humanas, elas são desmontadas com essa frase.
tudo acontece igual para todos. E ele conduz a gente em 3 pontos inevitáveis da nossa existência, então. Primeiro ele diz, Deus é soberano. Isso é um ponto inevitável. Esse é o primeiro ponto com o qual você deveria contar. Que existe um Criador que é soberano sobre todas as coisas e que tudo está debaixo do seu domínio. Tudo está debaixo de um domínio de Deus. Depois ele diz, outro ponto inevitável, a soberania é o primeiro, outro ponto inevitável, a universalidade da morte. Não tem ninguém que vai ficar para a semente. A morte é universal. E aí por último, ele fala de outra coisa interessante, que isso também faz parte de nós humanos. Enquanto há esperança, há vida. A gente não é assim? Enquanto há respiração, há esperança. A gente recebe, às vezes, um diagnóstico de alguém, um médico sobre alguém que a gente ama, como quando aconteceu com o meu pai. Uma semana final de internação, depois de 1 ano e meio de tratamento contra um câncer, na semana final, não tinha um dia dessa semana, de 7 dias, que não vinha um médico e dizia assim, amanhã você já prepara que de amanhã ele não passa. E meu pai ganhava mais um dia. Aí no outro dia, olha, passou para esse, mas amanhã esquece. E na minha cabeça, né, eu olhava ele mesmo sem reagir, mas respirando, eu dizia, não. Ele está respirando, tem esperança. Isso é uma coisa do ser humano, e Salomão trata disso aqui também. Então ele começa dizendo o quê? Todos estão nas mãos de Deus. Tudo está na mão de Deus, ele é soberano. Então ele diz, os justos, os sábios e as suas obras estão na mão de Deus. Todas essas obras estão nas mãos de Deus. Tudo está na mão de Deus. Ele diz, por isso, nem amor, nem ódio a gente sabe. Nem amor, nem ódio o homem sabe. Tudo está oculto no futuro do homem. Então, a afirmação que Salomão faz aqui da soberania divina é pontual no assunto dele. Por isso ele começa com a soberania. Ele deixa isso claro no texto. Tudo está na mão de Deus. Tudo está no domínio, na autoridade, no governo e na preservação de Deus. Tudo. Nada está fora desse controle do Senhor. Ele diz, nem o justo, nem o sábio, nem as suas obras. Tudo está debaixo da mão de Deus. Então veja que o capítulo não começa com fatalismo, mas com providência. O bem que você faz está na mão de Deus. E o mal que fazem contra ti está na mão de Deus também. Não é fatalismo, é providência. Cremos em Deus que dirige as coisas conforme Ele quer. Só que Ele acrescenta algo interessante e desconcertante. Nem o amor, nem o ódio o homem sabe. O que Ele diz? Se tudo está na mão de um soberano, então nem o bem que você faz por alguém pode necessariamente resultar como bem. Porque às vezes você fez o bem e você com Deus está tranquilo. Mas aquela sua bondade pode ser revertida para quem recebeu, não como o bem que você propôs. Deus quer castigá-lo com a sua bondade. Porque Deus é soberano. O contrário também é verdadeiro. Alguém que te faz o mal, quer o teu mal. E na cabeça dele, ele conseguiu o que ele queria. Mas nem de longe ele controla o resultado. Porque Deus é soberano sobre esse mal também. E esse mal pode se reverter em bem. Por isso ele diz, então, nem amor nem ódio a gente sabe. Você pode ter dado seu coração já para alguém e ter sido traído por essa pessoa. E se decepcionou com isso. E você pode ter dado desprezo a alguém total, e essa pessoa lhe respondeu com confiança, e você ficou lá constrangido porque você queria destratá-la e recebeu dela outra coisa. Porque você não controla esse resultado. Por isso ele diz, tudo está na mão de Deus. Por isso o amor, nem ódio, nem o homem sabe, o futuro para o homem é certo. Nem o que ele produz às vezes vai dar o resultado que ele quer, porque não está na mão dele. Em outras palavras, não conseguimos interpretar com precisão os acontecimentos da vida. Não tem como.
Não conseguimos interpretar os acontecimentos da vida como sinais claros de favor ou desfavor de Deus. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque nós somos limitados, a gente não enxerga o amanhã. Então veja, Salomão aqui está combatendo a teologia simplista, está combatendo o entendimento da Escritura de Deus de causa e efeito. Ou seja, se eu estou prosperando, Deus me está aprovando, está me aprovando. Se eu estou sofrendo, Deus está me punindo. Salomão vai dizer, nem sempre. Você não sabe do futuro. Às vezes a prosperidade que você está tendo é para a sua ruína e não para o seu bem. Ou seja, você pediu tanto isso que é um pecado e Deus diz, agora eu vou dar até vazar pelos ouvidos. Você vai comer até vazar pelo nariz. Para a sua ruína. E às vezes você está passando por um daqueles períodos de sequidão, que você está arrebentado e diz, Deus deve estar me punindo, eu devo ter feito. E Deus diz, não. Eu estou te construindo. Percebe como a gente não tem o controle dessas coisas? Não dá para resumir a vida na teologia da causa e efeito. A mais B igual a C, ou 1 mais 1 igual a 2. Não dá para fazer isso. Ele diz, a gente não sabe. Nem ódio, nem amor, o homem sabe. Em outras palavras, o que ele está afirmando? Não temos acesso ao mapa da providência de Deus. Não temos acesso ao mapa completo dessa providência. Tudo está oculto. O jeito que Deus vai mudar a situação que você está vivendo pode ser inesperado a ponto de você fazer como aqueles homens que eu falei no domingo passado, que estavam dentro do barco e Jesus andando sobre as águas e eles dizem, é um fantasma. Quem que anda sobre a água? Jesus. Mas como não veio do jeito que eu imaginei que ele viria, é um fantasma. Às vezes você está orando para a sua situação mudar. E você já programou na sua cabeça como isso vai acontecer. Vai ser assim, 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 o dia da minha vitória. Aí Deus vem e muda isso de cabeça para baixo. E aí você vai ver Deus agindo e vai dizer, será que é Deus? Está tão estranho. É porque você mentalizou e criou e recriou a cena. Ele não está nem aí para a sua programação. Deus não está nem aí para a programação que você fez. Ele vem de Deus, ele vem andando em cima da água. É isso que ele fez lá e é isso que ele faz, é isso que Salomão está dizendo. A gente não tem acesso ao mapa da providência de Deus. Por isso é oculto. Por isso que a gente vive por fé. Por isso que o cristianismo é dependência, humildade e reverência. Tudo que está bom pode não permanecer bom, e amém. E tudo que está mal não ficará para sempre mal, e amém. Eu não sei como isso pode ocorrer. Ele sabe. Eu não preciso saber como ele vai fazer. Eu só preciso não esquecer que ele vai fazer. Então, se Deus precisar te derrubar de uma posição de conforto presunçoso, cheguei num nível em que agora estou bem, e agora Deus me colocou num patamar onde eu posso olhar para as pessoas abaixo de mim e dizer, quer tanto, quer tanto, quer tanto, Deus vai te dar um tombo de lá de cima. E se você for o que está embaixo, dizendo, oh, joga alguma coisa para mim, eu estou desesperado, Deus pode mudar esse quadro amanhã. Porque Ele está no controle. Esse é o início da conversa de Salomão. Aí ele vai dizer, perceba outra coisa, o mesmo destino alcança a todos, e esse é o segundo ponto desse homem. Ele vai falar do que aqui? Da universalidade da morte. O mesmo destino alcança todo mundo. Tudo sucede igualmente a todos. E aqui está o golpe mais forte do texto. Ele começa a fazer pares. Ele diz, olha, justo e ímpio, bom e mau, puro e impuro, quem sacrifica e quem não sacrifica, todos têm o mesmo fim. Quem adora a Deus e quem não adora a Deus morrem. Todos têm o mesmo fim. Ele constrói esses pares morais e religiosos para mostrar o que para nós? Que a morte não faz distinção. A morte não faz distinção. Portanto, ele aponta para o que aqui? Para a morte como uma grande niveladora. A morte nivela todos, é o que ele está dizendo. Antes de ontem morreu quem? O imortal. O imorrível. Chuck Norris. A gente nunca imaginou que ia chegar esse dia, né?
por causa das piadas. Uma vez virou tão um consciente coletivo que todo mundo acreditou que esse homem era mesmo indestrutível. Morreu aos 90 e poucos anos, né? E daí não param as piadas, né? Os memes. Chuck Norris foi picado pelo mosquito do Covid e o Covid ficou Chuck Norris. Não foi ele que pegou Covid. E as piadas não acabam. E o nosso inconsciente coletivo, a gente acha que isso não é para nós. Salomão diz: justo e ímpio, piedoso e pecador, bom e mal, quem adora a Deus com as duas mãos para cima e lágrimas nos olhos, e quem não se rende a Deus por nada, todos serão nivelados pela morte. Todos serão nivelados. Veja, a riqueza não impede a morte. A religiosidade não detém a morte. A moralidade não segura a morte. E nem a sabedoria paralisa a morte. Até o mais sábio morre. Até o mais sábio morre. A morte chega para todos. A morte é o ponto comum da humanidade, segundo Salomão. Ele diz: este é o mal, o mesmo que sucede a todo mundo. E o mal aqui não é injustiça de Deus quando alguém morre, mas só a condição trágica de viver debaixo do sol. A gente vive como se nós fôssemos permanentes, gente, mas nós somos temporários. Às vezes a gente olha para um filho nosso e diz assim: eu sempre vou estar lá. Não tem mentira maior que você possa contar para o seu filho do que essa. Eu sempre vou estar lá para você. Não vai. Vai chegar uma hora que você não vai. Eu convivi com meu pai 24 anos. Estou com 48. E a falta que ele me faz é gigantesca. Até hoje. Eu posso afirmar para vocês que eu ainda estou aprendendo a viver sem ele. Porque ele era muito presente para mim. E não importa se ele não fosse. E você tem a sua história também, não tem? Nivela todo mundo. Nivela a todos. Não somos permanentes, nós somos temporários. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: eu evito brigar com os meus filhos, corrigi-los e brigar com eles, porque vai que eu sou ríspido, bravo, nervoso, falo alguma coisa e logo depois acontece um acidente e ele morre. A última cena na minha cabeça seria aquela discussão, seria aquele meu rompante, e aí eu ia ficar traumatizado pro resto da vida, porque a última conversa que eu tive com meu filho foi uma briga. Então por isso eu não faço isso. E eu respondi: que egoísta você é. Porque você só pensa em você. E aí você está errado, porque criar filho não é criar filho para morrer, é criar filho para viver. As brigas e broncas com ele é para que ele viva melhor, não para que quando ele morrer você fique bem. Se você priva o seu filho de correções para que você não tenha trauma caso ele morra, se ele viver 100 anos, ele vai ser a desgraça da sua vida. Porque nunca aprendeu a viver. 60 esperou que ele morresse cedo. Filhos a gente ensina a viver. Se morrerem amanhã, novos, o que fica no coração é: até onde ele viveu, ele aprendeu a viver. O correto é eu morrer antes. Mas se for o contrário, o que eu deixei para ele foi: aprenda a viver. Aprenda a viver de maneira coletiva. Entende isso? Você não pode privar essas coisas, você não pode se privar disso, você não pode privar o dependente seu disso. Então, ele diz: tudo se encerra assim com todos. A gente não vai ser para sempre. Então, ensine o seu filho a ser alguém para quando você não estiver mais aqui. Para quando você não estiver mais lá. E assim para tudo. E ele diz no final: enquanto a vida é esperança. Ele diz: para aquele que está vivo, ainda há esperança. Ele diz: já que esse é o fim de todos, como que a gente enxerga a existência? Como quem está vivo.
Eu não morri ainda. Então tem esperança. Se Deus é soberano, eu não tenho controle do futuro, mas Ele tem, então eu vou viver com intensidade. Então aqui, Salomão muda o tom do texto. Depois de afirmar que a morte é inevitável, ele vai destacar, mas não olhe para esse detalhe só. Faça desse detalhe o valor da sua vida. Viva com intensidade. Né? Olha que legal que ele diz. Melhor é o cão vivo do que o leão morto. Olha só, uma frase ele resume o que ele quer dizer. A vida está boa? Não, mas é melhor estar vivo do que estar morto. Melhor é um cachorro vivo do que um leão morto. Adianta você pôr um leão no teu portão morto? Não dá medo em ninguém. Agora, o Colby, cachorrinho de 50 centímetros menos de altura, ele já assusta. É melhor um cão vivo do que um leão morto. Olha o que ele diz, é melhor estar vivo então. Enquanto a vida é esperança. É melhor estar vivo em condição humilde do que morto em condição gloriosa. Por quê? Porque o morto não produz mais nada. Não importa quem ele tenha sido, acabou. Nem o bem, nem o mal ele produz. Mas nós estamos vivos. Então é melhor ter essa esperança. A vida ainda carrega consciência, possibilidade, movimento e oportunidade. Enquanto a vida, a esperança. Aí o ponto 2. Então, como viver com sabedoria diante da certeza da morte e da incerteza da vida? Primeiro, sabendo que a morte é certa e que ela nivela a todos. E segundo, a vida deve ser desfrutada como um dom de Deus. E aí ele vai do 7 ao 10 que a gente leu. A vida, ela tem que ser desfrutada como um presente. Ele diz, vai, pois então, e come com alegria o teu pão. Salomão está dizendo aqui o que a gente cantou na primeira música. Tenha prazer nas coisas ordinárias da vida. O problema é que a gente guarda a alegria, o prazer, a felicidade para agendas, né? E agora a gente vai viajar e vai para um casamento onde vai reunir a família. E aí está lá no nosso calendário de 2026 um alfinete, Semana da Alegria, porque a gente vai se reunir, a gente vai conhecer lugares diferentes e a gente vai estar junto. Eu tenho uma programação que eu quero ir a alguns cultos no Rio de Janeiro de pastores que eu admiro e eu já estou ansioso para ir. Homens que eu acompanho só por internet, eu quero ir lá, sentar, ouvi-los. A gente não é o Malafaia, Josemar Bessa. Josemar Bessa, deixar pontuado. Boa, está gravado. E eu tenho essa programação. Então está marcada a semana para mim, que na minha mente vai ser marcante. Salomão vai dizer, beleza, férias, casamento, aniversário, sim. Ele diz, mas não se esqueça de comer o teu pão com alegria. Não esqueça de ser feliz acordando para trabalhar também. Não esqueça de ser feliz sentando para almoçar com os seus filhos, que você faz todo dia. Ele diz, veja o prazer nas coisas simples e repetitivas do dia e do cotidiano. Então, depois de confrontar a gente com a morte inevitável, ele não conduz a gente para o desespero. Mas ele faz aqui uma exortação que nos surpreende. Ele está dizendo, vivam com alegria consciente diante de Deus. E a lógica fica mais clara, a morte é certa, o futuro é incerto, logo o presente é o quê? Precioso. Se o presente é precioso, ele não precisa ser uma eterna férias, férias eternas. Ele não precisa ser um encontro sempre especial. Ele precisa só ser. Ele precisa só acontecer. Coisas comuns. Ontem eu e a Nil conversávamos e chegamos à conclusão. Ano passado, nesse período de começo de ano, que a gente chama de férias, a gente foi muito à praia.
Esse ano, a gente foi 2 vezes à praia. Nós estamos já quase abril e fomos praticamente 2 vezes desde janeiro. Aí a gente pensa, a gente tem isso à disposição e não usufrui. Aí quando vem o inverno, a gente diz, puxa, poderia estar calor, eu ia na praia. A gente é chato, gente. Às vezes, vou dar um dia de verão para você, queridão. Não vai nada. Eles vão deixar mais frio só na tua casa. Os outros vão ficar com grau normal. O teu vai ser pior, só para você aprender. A gente não usufrui. A gente acaba não usufruindo de coisas que a gente tem porque a gente fica melindrado com o cotidiano. A gente se acostuma com prazeres comuns a ponto de achar que eles não são mais prazeres. Que não há mais alegria em coisas simples. Ele está dizendo, come o teu pão com alegria. Veja, o que Salomão está dizendo aqui, que a alegria então não é filosofia irresponsável, mas é gratidão teológica. Ser alegre não é ser bobo. Ser alegre todo dia. Ser alegre com coisas simples é ser grato, sabendo que Deus produz coisas simples, peso eterno. Aí ele continua e diz, alegria nas coisas simples da vida. Vai, come o teu pão com alegria, bebe o teu vinho com o coração contente, porque Deus de antemão já se agradou das suas obras. Olha o que ele está dizendo. Não viva então paralisado por causa da consciência da morte. Não se paralise porque a morte vai alcançar um dia você e todo mundo. Não viva um luto antecipado. Pelo contrário, não desperdice os dons ordinários da vida, comer um pão e beber um bom vinho, diz ele. E ele está utilizando verbos aqui como comer e beber em linguagem de celebração. Pastor, mas não é celebração eu tomar café da manhã com a minha família, a gente faz isso todo dia, não estamos comemorando nada. Ele diz, então comemore. Não invente uma comemoração, mas trate isso como uma, não é? E na cultura hebraica, pão é sustento básico. E vinho é igual a alegria, dia de alegria. Tem uma coisa que é clichê, né? Tem muito vídeo de internet aí com esse tipo de assunto, mas não é porque é clichê que deixa de ser verdade. Você não tem a louça que você só tira no dia da visita? A gente não tem as coisas que a gente só apresenta no dia que as pessoas vêm. Se um filho, alguém dentro de casa tenta pôr a mão naquilo numa segunda comum, você diz, aí não, isso aí não. Pega o copo de plástico do prefeito com o nome do partido dele, mas não bota a mão aí porque isso é para visita. Clichê, você já viu esse vídeo 300 vezes, mas você já parou para pensar na verdade que é nisso? A gente compra coisa para mostrar para os outros. Você deve conhecer gente que compra roupa não porque gosta, mas para os outros verem que ele comprou. Ele compra uma camisa de uma marca, a camisa tem uma malha e só tem um nono, elos. Aí eu digo, camarada, você comprou essa camisa dessa marca? Cara, ele diz, mas ó, só eu tenho. Eu falei, claro, não tem o tu tonto que paga 400 conto numa camisa, só você mesmo. Aí é para mostrar para quem vê, para apresentar para quem olha. E se a gente for entrar nesse assunto, vai longe, não é? Não vai? Um tênis de R$ 250 leva você no mesmo lugar que um tênis de R$ 1.500. Você compra a marca. Você compra o status. Você compra aquela cotovelada de alguém que bate no outro e diz assim, ó. E às vezes o cara não está dizendo, ó, que bonito, ele está dizendo, ó, que besta. Gastou 1.000 conto num tênis. E você acha que ele está dizendo, ó, que bonito. Ele não está dizendo que bonito. O que Salomão está ensinando para a gente aqui? Para a gente ter prazer na coisa simples. E ele diz, porque Deus se agrada. E aqui está a base teológica da nossa alegria. Não nasce da ignorância ou da certeza da morte, mas da consciência que a vida é aprovada por Deus. Que Deus se alegra quando você se alegra com coisas simples. Que Deus se alegra quando você faz o simples e aquilo para você basta. Então que Deus lhe envolva em seu amor, que a paz encharque o coração.
que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e se você tiver que amanhã se levantar sozinho, porque todo mundo se foi, que Deus lhe envolva em seu amor, que você ache alegria na vida. E ele fala do relacionamento conjugal. Goza a vida com a mulher que ama todos os dias da tua vida, porque até isso é ilusão. Ele diz. Se alegra com a mulher que você ama. Aí o texto aqui se torna profundamente pessoal. A vida é uma vaidade, a vida é transitória. E o casamento nessa vida transitória tem que servir então como o quê, pastor? Como um refúgio, parceria, consolo, presente de Deus. Ama. E é claro que aqui o ponto de vista é do homem, nós estamos falando de Antigo Testamento. Ama a tua mulher, mas o contrário é verdade. Ame o seu esposo. Aproveite os dias ao lado de quem você decidiu amar até a morte. Não faça dessa decisão de estar ao lado de alguém em peso, como quem diz. Eu podia ter mudado de ideia. Eu podia não ter feito assim, não. Faça o contrário. Aproveite a vida. Talvez Salomão diga isso, porque uma das primeiras coisas que ficam tediosas na nossa vida é essa companhia. Porque essa é a companhia que vai ficar com você até o final. Essa é a pessoa que vai saber o cheiro do seu mau hálito quando você não escova o dente. As pessoas sabem a 3 metros de distância se você passou perfume antitranspirante ou não. Que ela te conhece. Ela sabe. Por quê? Porque convive. E porque convive, daí se torna aquela coisa maçante, não é? Claro que é. Quem é casado aqui sabe. Salomão está dizendo, não deixe isso se tornar uma rotina. Lembre do que te fez querer isso. E ame essa pessoa até o fim. Ele diz, porque até isso passa. Até isso passa. Então ele está dizendo para nós, coisas simples da vida se tornam poderosas se a gente olha com esse olhar. E ele diz, e outra, a diligência no trabalho. Tudo que te vier à mão para fazer, faz bem feito. Faz conforme as tuas forças. Então depois dessa alegria doméstica e familiar e no casamento, vem a nossa responsabilidade pública também, com respeito à alegria, à satisfação. E ele une aqui 2 dimensões, alegria e diligência, alegria e atenção. Revela para nós que essa espiritualidade bíblica proposta para nós, ela não é contemplativa, ela é ativa. Tudo que te vier à mão para fazer, faz bem feito. Faz como se fosse para Deus. Todas as oportunidades concretas, tarefas ordinárias, responsabilidades reais, deveres simples, repetidos diariamente, faz conforme as tuas forças. Faz com empenho, com dedicação, com excelência. Faz tudo com verdade, com vontade. Por quê? Porque na sepultura, para onde todo mundo vai, não tem trabalho, não tem projeto, não tem conhecimento e não tem sabedoria. Você quer ver pessoas fazendo promessa para Deus, esse vem o diagnóstico que ela está prestes a morrer. Principalmente crente. Visitei uma vez uma senhora, não era tão senhora, mas já tinha passado a meia-idade, com câncer. Aí todo mundo que ia lá entregava uma profecia para ela. Que ela ia viver, que Deus ia curar. E eu acredito que Deus cura. Eu falei, eu vou ser o contraponto. Se me expulsarem daqui, não tem problema. Eu fui, olhei para ela e falei, minha querida, como é que está a sua vida? Tem alguém que a gente precisa chamar aqui para você conversar? Tem alguém que você quer que a gente chame? Ela estava acamada. E ela começou a chorar. Aí, para não ceder o que eu estava perguntando, ela disse assim, não, pastor, Deus vai me curar. Eu já falei para Deus, Deus me curar, eu vou virar missionário, eu vou entregar folheto de tudo quanto é portão. Aí a pessoa começa a fazer promessas de trabalhos que ela nunca fez, porque enquanto teve vida não quis fazer nada direito.
Não, já falei, eu vou viajar para a África, se Deus me puder. Eu vou viver para Deus. Deus vai me esfolar todo dia nos meus dias para eu trabalhar para Ele. E eu disse, mas você já contou que isso pode não acontecer? Como é que tá? Tem alguém que você quer conversar? Aí o Sandro foi lá da extrema unção. Você não é padre, Sandro, você é pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, pois é. Resultado. Ela morreu. Essa possibilidade existia. Ela tinha que contar com as duas possibilidades. Contar com essa não era falta de fé na profecia que Deus ia curar. Mas quando alguém disser para você, Deus vai te diz amém, eu espero também. Mas conte com a outra possibilidade. E aí não adianta você fazer promessas. Se você fizer isso, eu prometo que vou, porque é como a história do homem que prendeu o pé embaixo do trilho do trem. E ficou tentando tirar e não saía, não saía, não saía. O trem vem apitando, apitando, e ele vai fazendo promessas. Senhor, se o meu pé sair daqui, se eu tirar o meu pé daqui, eu paro de beber. Se eu tirar o meu pé daqui, eu paro de fumar. Se eu tirar o meu pé daqui, eu paro de trair minha mulher. Se eu tirar o pé daqui, eu paro de roubar meu patrão. E quando o trem se aproxima, o pé sai, ele diz, não, obrigado, Senhor, não precisa mais, eu consegui sozinho. O pé saiu, não precisa mais, brigadão. A gente faz promessa quando está na beira da morte. Mas se o quadro reverte, a gente esquece do que prometeu. Então não faça promessas, tudo que te vier à mão, faz com prazer. Faz com todas as suas forças. Porque para onde vais não há trabalho, não há projeto, não há nada para ser feito mais. Então tudo que tiver no seu alcance, que tiver na sua possibilidade de vier à tua mão, faz. Faz com vontade, é o que ele está dizendo. Mas é a coisa mais simples. Faz como se fosse a mais complicada. Faz com gosto. Faz com prazer. Em último lugar, como viver com sabedoria diante da certeza da morte e da incerteza da vida. Salomão vai dizer para nós, em último lugar, a vida é imprevisível, mas a sabedoria continua sendo superior. Olha o que ele diz. Não é dos rápidos a carreira, e nem dos valentes a guerra. O que ele está dizendo? Nem sempre o mais forte ganha, e nem sempre o mais rápido chega na frente. A historinha antiga da tartaruga e da lebre já nos conta essa história, não conta? História para criança? Quais eram as probabilidades de Davi contra Golias? 0. Não vem não que dizer que tinha. Não fosse Deus, era 0. Mas nem sempre o normal ocorre. Então, se na primeira divisão que eu propus, a gente aprende que a morte é inevitável, na segunda, a gente aprende, então, que a vida deve ser desfrutada com gratidão, agora o pregador acrescenta outra camada na realidade nossa. Ele diz, a vida não funciona de maneira previsível. Quanto antes a gente entende isso, melhor. Nem sempre o melhor vence. Nem sempre o mais capaz prospera. Nem sempre o mais sábio é reconhecido. Porém, ainda assim, a sabedoria é sempre a melhor escolha. O que ele está dizendo? Mérito não garante resultado. Tem gente que acha que sim, que mérito garante resultado. Se eu for merecedor, o universo conspira. Conversa. Você deve conhecer um monte de gente que merecia um fim melhor e não teve. Mérito não garante resultado. Não é dos ligeiros a corrida, nem dos valentes a guerra. Nem ainda dos mais sábios é o pão, ele diz. Nem sempre é assim. Ele está aqui desmontando essa lógica da meritocracia absoluta. Claro que existe, sim, meritocracia. Claro que existe, isso é fato. Quem faz coisas certas, via de regra, recebe o certo. Ponto. Mas uma meritocracia absoluta, isso não existe. É o que ele está dizendo, não existe. Nem sempre o mais forte vai vencer. Nem sempre, se você for mais rápido, você vai chegar antes do outro. E por isso ele vai dando para nós exemplos. Velocidade não garante vitória, força não garante sucesso militar, sabedoria não garante sustento, prudência não garante riqueza, habilidade não garante prestígio. Ele diz não.
O que ele diz? O tempo e acaso sobrevêm para todos. Olha o que ele está dizendo. O acaso vem para todo mundo. E acaso aqui não significa uma ausência do cuidado de Deus, mas contingência da vida. Coisas com as quais nós não contamos acontecem mesmo a gente tendo feito tudo certo ou fazendo tudo certo. Estão fora do nosso controle. Eu quero usar aqui 2 exemplos, tá? Um é mais meu e o outro eu quero emprestar da irmã Cira e da Aline, que estão aqui. A Leila não está, mas a Leila se inclui. O irmão Zé faleceu tem 2 anos, 2 anos e pouquinho, né? 2 anos. Nosso querido irmão. Tá? Trabalhou a vida toda e ainda no período da madrugada, o que desgasta muito mais uma pessoa. Um homem diligente, com horário, com trabalho. Eu lembro que ele vinha para o culto quando era noite, e ele ficava me olhando, dizendo, se você não acabar, eu vou levantar e vou embora, porque eu tenho horário. Eu era um homem muito diligente com as coisas dele. E trabalhou incansavelmente e aposentou. Aí alguém disse, merecido. Vai aproveitar agora. Seus aluguéis, seu dinheirinho, sua aposentadoria, sua esposa. É uma fatalidade. Ele partiu. Caiu de uma altura. E partiu. E a gente diz, como é possível? Agora, logo agora, que era a hora dele desfrutar, acaba. Não é justo. Outro exemplo é meu tio, acamado, que vai viajar com a gente agora e mora com a minha mãe. Minha mãe é caçula, daí vem ele de baixo para cima. Tio João. Tio João tem pelo menos 35 anos que não anda. Para quem já ouviu, ele é todo atrofiado. E há 35 anos ele é acamado. Ele não tem gripe, ele não tem dor de dente, ele não tem diarreia, ele não tem nada. Ele toma café, ele almoça no mesmo lugar, na mesma cama, todos os dias. Fala só quando tem vontade, muito, muito pouco, e adora viajar. É a única coisa que faz ele ficar diferente, essas viagens quando eles vêm para cá e quando a gente viaja comigo. E a gente diz, bem sincero eu estou falando aqui, a morte não seria um descanso? Partir com Cristo não seria um descanso para esse homem? Esse homem não aproveita nada do que a gente aproveita. Absolutamente nada. Nada. Se uma calça de agasalho durar para ele 30 anos, ele nunca vai precisar comprar outra calça. Ele não aproveita nada. Ele é aposentado por invalidez e ele não usa o próprio dinheiro porque tudo se resume em fralda. E aí você diz, como que a gente entende isso? Aí que tá, não entende. A vida é isso. A vida é esse acaso. Contudo, por mais que seja assim, a sabedoria nisso. O duro é a gente achar, mas tem. Deus é soberano sobre todas as coisas. As explicações não são como a gente gostaria que fossem. E às vezes nem é bom buscar, porque a resposta não vai agradar. Por isso a nossa fé descansa em quem Deus é. Então ele não está negando a providência de Deus em tudo, mas está dizendo, nós somos limitados. Não controlamos as oportunidades, não controlamos as crises, não controlamos os acidentes, não controlamos as mudanças inesperadas, nem para o bem e nem para o mal. Não controlamos nada. Aí ele vai para uma metáfora, a metáfora da armadilha. Ele diz, como peixes e como pássaros nós estamos à mercê. Porque se o peixe soubesse da rede, ele nadava para outro canto. Quando a rede vem é porque ele já não tem para onde ir. As armadilhas da vida, o acaso. Se você soubesse antes, é claro que você se programaria. Não é? Assim os pássaros não cairiam em esparrelas e armadilhas se soubessem. Assim é a vida nossa. A gente acha que é mais inteligente que um pássaro e um peixe. Aí vem uma pandemia e mostra que a gente é lixo.
lixo. A pandemia vem e mostra que ninguém é nada. Não importa o tanto dinheiro que você tenha. Não importa se você consiga colocar um pulmão dentro de um incubador para o lado de fora da cama para respirar por você. Com todo o dinheiro que possui. Iguala todo mundo. A morte e a adversidade então chegam como rede, como laço. Repentinos, silenciosos, inesperados. É assim que funciona. Nós vivemos com ilusão de estabilidade, mas a vida muda a qualquer instante. E o que essa imprevisibilidade exige de nós? Humildade. Seja humilde quando tudo der certo e continue humilde quando tudo der errado. Seja humilde porque se deu ou não deu, não está no teu controle. Humildade. Dependa de Deus o tempo inteiro. E aí ele vai falar, por isso a sabedoria é o maior valor. Porque na sabedoria você aprende a viver em todas as situações. Ele diz, contudo, tem uma coisa, ninguém é elogiado por ser sábio. A sabedoria geralmente é esquecida. Aí ele conta a historinha, né? Da cidade que foi sitiada por um rei que ia conquistar. E quem salvou a cidade? Um homem pobre, porém sábio. Ele deu um conselho e tudo se inverteu e a cidade ficou segura por causa do conselho dele. Aí ele diz, contudo, ninguém levou nada para o senhor sábio, o pobre sábio. Ele continuou pobre lá, largado. Esqueceram dele rapidamente. A sabedoria é desprezada, gente, apesar de ser o maior valor que a gente tem. Responder à vida com sabedoria não vai trazer para você prestígio. Pelo contrário, alguém vai te chamar de bobo dos outros, alguém vai te chamar de alguém que não tem ambição nas coisas, e você é só alguém sábio. A sabedoria não traz nenhum tipo de reconhecimento. E veja que ironia, o homem era sábio, ele era eficaz no que dizia, salvou a cidade, mas também era pobre, socialmente irrelevante, facilmente esquecido. Esse homem era sábio, tinha o maior valor, mas na sociedade ele era ninguém, porque eles não valorizam o que ele tinha, a sabedoria. O que o mundo valoriza? Poder, riqueza, visibilidade. Não valoriza a sabedoria. E qual que é a tensão do texto que ele propõe, que Salomão propõe para nós? Melhor é a sabedoria do que a força. É melhor agir com sabedoria do que responder com violência, do que responder com força. Só que ela é desprezada, é tratada para os outros como nada. A sabedoria é superior em essência, mas é frágil em reconhecimento social. Não é reconhecido. Não é. A sabedoria nos salva de situações, mas não recebe aplausos. Nunca recebe aplausos. Ela constrói, mas não ganha manchete. Não ganha. Mas ainda assim ela é melhor. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio vale mais. Vale mais. É outro ponto que ele coloca. A sabedoria não é barulhenta. Ela não busca luz para si mesma. Ela não é agressiva. Ela não se impõe. Faça assim. Ela é uma sugestão. Silenciosa. Ela não precisa gritar. Ela é ouvida em silêncio. Ela é ouvida na calma. Então ele está contrastando aqui a voz calma da sabedoria com os gritos do governante que veio dominar a cidade. Ele era pomposo, gritava, e a sabedoria quieta, pobre, mas a autoridade do rei não garantiu para ele a vitória, e a sabedoria ganhou, mesmo não sendo destacada, mesmo não estando em evidência. Por isso ele diz, melhor é a sabedoria do que armas de guerra. Melhor é ser sábio num trato do que qualquer outra coisa. Enquanto a força se impõe, a sabedoria preserva. Sejamos sábios, porque enquanto a força conquista, a sabedoria sustenta as coisas, mantém elas de pé. Enquanto a força só destrói, sabedoria constrói, edifica. Agora,
mesmo que você haja com toda a sabedoria em tudo que você faz, saiba, nunca vão te elogiar por isso. E não se sinta mal porque não te percebem. Porque a sabedoria é um valor que age no silêncio. Ela não precisa de holofote. Ela só precisa existir para tornar as pessoas ao teu redor melhores possíveis. Você não precisa ser reconhecido no que você faz, você não precisa de nada disso. Você só precisa fazer o que você faz bem feito. Mas lá no fundo a gente gosta, não gosta de um elogio? Claro que gosta. Gosta sim. A gente gosta de fazer um trabalho e alguém dizer, puxa, muito bem feito. A gente curte isso. Mas a maioria das vezes as melhores ações nossas não serão vistas, não serão aplaudidas. Porém, darão resultados. E vai ter gente se beneficiando disso e nunca vai te agradecer, porque nem vai saber que foi por teu intermédio. Mas isso não diminui o que você fez. Não diminui nada do que aconteceu. Então, Eclesiastes nos conduziu por esse caminho de lucidez. Primeiro, nos lembra que estamos nas mãos de Deus, mas mesmo assim nos lembra que a morte é certa. Depois nos ensina que justamente por isso, porque a morte é certa, devemos viver com gratidão os dons simples da vida que Deus nos dá. Por fim, mostra para nós que esse mundo é incompreensível. Nem sempre será justo, mas que a sabedoria continua sendo o melhor caminho, mesmo não ganhando reconhecimento. Então, Salomão não está querendo assustar a gente com o capítulo 9 de Eclesiastes, mas ele quer nos acordar. Ele está dando um beliscão, nos acordar. Está nos livrando da ilusão de controle. Você não tem controle. Não tem. Está nos livrando da arrogância de achar que nós temos tudo o tempo inteiro. E que nós temos todo o tempo do mundo também. Nos livrando da pressa cega de viver como se a gente nunca fosse prestar conta do que a gente faz. Em outras palavras, ele está nos ensinando que o amanhã não está sob o nosso domínio. O reconhecimento humano não é garantido, mas hoje é um presente de Deus para nós. Hoje é um presente de Deus. Hoje você ainda pode amar sua família com mais paixão. Hoje você pode pedir perdão para quem precisa. Hoje você pode trabalhar com mais dedicação. Hoje você pode abandonar aquele pecado que está destruindo você. Hoje você pode buscar mais sabedoria na Escritura em Deus. Hoje você ainda pode desfrutar com gratidão aquilo que Deus colocou na tua mão. Tudo você pode fazer ainda agora, hoje. Enquanto há vida, há esperança. Não é clichê, é verdade. Por quê? Porque enquanto a gente respira, ainda tem objetivo a